A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, que estamos estudando no segundo trimestre de 2022 sobre os valores do reino de Deus. Já chegamos na lição de número 7 e particularmente para mim é a lição mais difícil que temos que aprender e que temos que colocar em prática. Eu vou mostrar para você quão difícil é seguir essa ordem, esse segmento, esse princípio que Jesus nos deixou. É a lição de número 7. A minha revista ela é digital. A minha Bíblia é impressa, está aqui o meu exemplar, e como você sabe, a minha ela é grandona, senão eu não consigo ler, mas a lição 7 irmãos, é uma lição muito difícil de aplicar na minha e na sua vida. Por quê? Vai falar sobre não retribuir pelos padrões humanos. Você sabe o que quer dizer essa parte do Sermão do Monte? Que nós não podemos retribuir segundo o padrão do mundo. Então a gente vai entender o que Jesus está dizendo nas minúcias, nos detalhes. E repito, para mim, professor Tony, é a parte do Sermão do Monte mais difícil de colocar em prática, de seguir. Então eu te convido, se é fácil para você, deixa aí no comentário no decorrer da aula. Para mim, eu estou aprendendo a cada dia, estou em constante aprendizado. Dito isso, vamos para a nossa lição de número 7 da editora CPAD, segundo trimestre de 2022, aprendendo sobre os valores do reino de Deus. Meus queridos e amados irmãos, quero começar agradecendo, já agradeci nos outros 2 vídeos, porque o canal Bíblia para o Cotidiano faz 3 vídeos por semana, tá bom? Editora Betel Dominical Adultos, Editora Betel dos Jovens e Editora CPAD dos Adultos. Falei nos outros 2, vou falar agora. Chegamos a 2K. Que Deus continue abençoando a sua vida por estar se inscrevendo, recomendando, comentando e curtindo. Vamos para a lição de número 7. Eu estou rindo porque, irmão, eu estou em aprendizado. Algumas coisas do Sermão do Monte, nós temos que ser sinceros como professores, como aluno, como discípulo, como seguidores de Cristo. Que algumas coisas são fáceis e outras nós estamos em desenvolvimento. E essa parte aqui, não retribuir pelos padrões humanos, eu estou me aperfeiçoando a cada dia. É uma luta constante. Se não é na sua, glória a Deus. Na minha ainda está sendo, tá bom? E eu tenho que ser sincero, porque estamos aprendendo da palavra de Deus e querendo colocar em prática. E aqui nós temos essa dinâmica, nós temos essa desenvoltura, nós temos esse aprendizado. E acima de tudo, temos que ter humildade, dizendo que ainda estamos em construção. A lição 7 tem como base o texto áureo do livro de Levítico, capítulo 19, verso de número 18, que diz assim: Não te vingues, nem guardes ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui já tem um aprendizado. A gente acha que não te vingues, não fique com raiva, chateado, guarde rancor, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente acha que é Jesus dizendo, que é somente o Sermão do Monte, já é um Novo Testamento. Só que em Levítico, capítulo 19, verso 18, Deus já estava dizendo: não te vingue, nem guardes ira contra os teus irmãos, os teus filhos do teu povo. Olha só, entre a nação de Israel não poderia haver ali quem ficasse um com raiva do outro, mas ele diz: mas amarás o teu próximo, porque eu sou o Senhor. O que essa expressão quer dizer? Você tem que amar o seu próximo porque eu te amo. Então, se eu te amo tolerando todas as tuas rebeldias, tolerando todo o teu disparate de me deixar, a tua saída da minha presença, e mesmo assim eu consigo te amar,
ame também o teu próximo. Isso foi Deus dizendo no livro de Levítico, capítulo número 19, verso 8. Anota aí. Nossa verdade aplicada nos diz: o cristão não deve guardar rancor nem buscar vingança, antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve seu caráter transformado por Cristo. Por isso que eu falei que eu estou em construção. Já não guardo mais rancor, fico chateado, fico magoado, dá vontade de querer retribuir, mas eu lembro que eu sou discípulo de Cristo. Mas uma coisa que eu tenho nessa meu aprendizado, eu não consigo guardar rancor. Aconteceu, fiquei chateado, daqui a pouco, irmãos, eu vou lá, perdoo, por quê? O céu é muito maior, muito melhor e temos que nos esforçar para que possamos ser transformados pelo caráter de Cristo. Ok? Vamos fazer nossa leitura bíblica em classe? Agora sim nós vamos para o Novo Testamento falando sobre amar o próximo. Vamos ver aqui, ó. Mateus 5, do 38 ao 48, que diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Ouviste o que foi dito? Isso é Jesus. Foi dito lá no passado, certo? Eu, porém, vos digo que não resisti ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. É difícil para mim? É difícil para você? Temos que estar aprendendo. Versículo 40. E ao que quiser plantear contra ti e tirar-te as vestimentas, dá-lhe também a capa. Quer levar? Leva tudo. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Já volto para explicar. 42, tá? Dá a quem te pede e não te desvia de qualquer que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Ama o teu próximo e aborrece o teu inimigo. Levítico tem essa conotação. Amarás o povo de Israel. Quem é de Israel, ama Israel. Não despreza, não guarda rancor contra os filhos. Contra os inimigos, você pode até aborrecer. Mas Jesus fala... Foi dito antigamente, aí ele vai dar a resposta no 44. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos, bendize os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É fácil para você? Eu estou em construção. 45. Para que sejas filhos do Pai que está no céu, porque fez o que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também assim? Eu faço bem para quem me faz bem. Jesus falou, os publicanos fazem do mesmo jeito. Eles dão para quem pode retribuir para eles. Você tem que dar para quem não tem condições de retribuir para você. E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Está numa roda de amigo, você cumprimenta uma, você não conhece, você não cumprimenta. Ele está dizendo, o que você está fazendo demais? Só saudando quem você conhece. Tem que saudar a todos. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E essa leitura, irmãos? E essa leitura, alunos, professores, e aí? O que a gente pode dizer, pode aprender? O que a gente pode argumentar diante de um texto como esse? Que ele fala, aquele que te bate numa face oferece a outra, aquele que te pede as vestes dá também a capa, orar pelo quem nos persegue, não odiar quem nos odeia, cumprimentar aqueles que a gente não conhece ou que até mesmo tem alguma desavença conosco. Olha todo este processo, olha toda essa dinâmica que aqui a gente encontra, que aqui a gente vê e aqui a gente aprende. Então é simplesmente
Sobrenatural o que Jesus está dizendo. E aqui vai ter justamente isso. É sobrenatural. Não vem de nós, seres humanos. Não vem de nós pela natureza caída que nós carregamos. É pela parte do nosso Deus que nós conseguimos exercer esse ofício, esse mandamento acima de tudo. Vamos aprender? Vamos aprimorando. A gente vai aprimorando a cada dia essa jornada. A nossa introdução nos diz assim: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar o quê? A vingança. Me ofendeu, eu te ofendo. Eu não dou, sabe aquela ditado, você já ouviu? Eu não dou o primeiro tapa, mas se bater eu revido. Segundo Jesus, não. Se te bate de um lado, você oferece o outro. Se te maldize, você bendiz. É isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo de número 5. Temos que olhar e fazer conforme ele está nos ensinando. Mas Jesus, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àquele que nos ofende. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele amou. O verbo aqui não é amou, é ama, como Ele ama, porque Ele continua nos amando. Pastor Osiel Gomes, que é o comentarista dessa revista. Que é isso, Pastor Osiel? É um aprendizado que eu repito e vou repetir até o final da aula. Eu estou em construção. Estou em aprendizado. Palavra-chave de hoje, retribuição. Como estamos retribuindo? Ponto de número 1. A vingança não é natureza do reino de Deus, então não pertence ao reino de Deus, de Jesus, do Espírito. A vingança não é natureza do reino, não é. Vamos lá. Ponto 1, a lei de Talião. Eu acho que pronuncia assim, Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Jesus cita essa lei, Mateus 5,38. Pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Vamos aí, vamos abrir o nosso livro de Êxodo. Abre aí nosso livro que, irmão? Nossa Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 21. Vamos ver qual é o versículo? O versículo de número 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé com pé. O pastor aqui, Osiel Gomes, ele vai explicar, mas eu já quero adentrar. Quando Moisés chega aqui no livro de Êxodo dizendo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, você fala assim, não está pedindo para se vingar? Você sabia que Israel veio do Egito? Você sabe que Israel foi tirado do Egito. Todos nós que estudamos a Bíblia já lemos, sabemos e dizemos que Israel saiu do Egito. E a cultura do Egito, ela era pesada. A doutrina do Egito era pesada. E o povo que sai do Egito queria praticar as mesmas coisas do Egito. Sabe o que me parece? Quando você volta lá para o livro de Gênesis, que acho que é 7, não, fugiu o nome dele agora, o filho de Caim, quando ele fugiu o nome dele, ele diz que matou um homem por pisar nele, ou seja, se fosse olho por olho, ele só teria que pisar o homem, mas não, ele disse que ele foi Lameque. Lembrei, ele disse que Lameque, que ele matou um homem, feriu o jovem porque feriu ele, porque pisou nele. Quando nós chegamos na lei que Moisés olha aqui, Moisés fala, não pode ser assim. Ele está aqui, na verdade, por incrível que pareça, meus irmãos, Moisés está aqui suavizando
o ato de vingança. Porque se alguém, por exemplo, machuca a sua mão, você não teria direito de machucar as duas mãos dele. Se alguém pisa no seu pé, você não teria o direito de pisar no seu pé, na sua mão, no seu rosto. Não, teria que ser olho por olho, dente por dente. Então, por incrível que pareça, Moisés estava suavizando o direito de ter a sua causa resolvida. Ele estava suavizando, porque se alguém olhasse para mim e falasse mal, eu já queria ter o direito de matar. E Moisés disse, não pode, tem que ser igual, do jeito que ele feriu, você fere, nem mais, você não pode ultrapassar, ali seria o limite. Boa lembrança, ali seria o limite do qual você podia fazer. Se te cortou a mão, o máximo que você poderia fazer era repetir, cortar a mão dele. Você fala, é injusto. Sim, essa vingança não é a vingança que Deus quer para os seus filhos, mas o homem está desenfreado no seu segmento, por isso que tinha que ter aqui. Só que quando nós chegamos no reino com Jesus, ele fala, não é assim. Foi assim por causa da mesma coisa do divórcio. Moisés ordenou o divórcio. Jesus falou, não, Moisés não ordenou nada, Moisés permitiu. Por quê? Quando eles estavam dando o divórcio, eles estavam desprezando as mulheres sem direito a nada. Ele fala, tem que dar carta. E carta dava direito a mulher sair com alguma coisa, com algum bem. Então tinha que pesar no bolso para ver se o coração não ficava tão duro. E muitos queriam até matar a sua esposa. Por isso que Moisés autoriza a carta de divórcio ou a carta de desquite. Então Moisés suavizou, por incrível que pareça, foi suavizado diante de uma sociedade destruída, deteriorada pelo pecado. Vamos continuar. Esse era o princípio da justiça vista na lei mosaica. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar em um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Ok? Só estou lendo porque eu já tinha estudado, por isso que maior explicação. E agora eu vou só ler. Se fez aquilo, vai retribuir conforme aquilo ali. Não podia ultrapassar. Aquilo ali era o limite. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do talião se tratava de uma norma para as tribos civis, que no seu propósito desejava em praticar a pessoa jamais praticasse a vingança. Então, não era uma prática para vingança, era um limite para que não se houvesse o exagero. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era com que ele desejava que a justiça fosse feita e que os tribunais administrativos a devida punição, do mesmo jeito, não era mais, mas era levado aos tribunais ali das tribos, os líderes das tribos, quando o próprio Jetro ali pede para Moisés levantar homem de 1000, de 500, de 100, de 50, e cada um resolvia essas pequenas causas para que não pudesse ter injustiça na prática ali do erro cometido. Vamos lá, os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança e retribuição pessoal, descaracterizando o seu real objetivo. Isso porque em momento algum a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles aceitavam buscar destruir o seu significado real. Mateus 15, vamos ver Mateus 15, verso 3 e 6. Vamos aí, Mateus, capítulo de número 15, o verso de número 3
E depois o verso número 3. Ele, porém, respondeu e disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Agora vamos lá para o verso 6, que vai responder o verso 3. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, estava violando o mandamento meramente por causa de tradição. Não pelo mandamento, mas sim pela tradição que eles estavam violando tudo que Deus havia ordenado. Eles não entenderam e queriam fazer do jeito dele. Aí chega com Jesus, aí sim, Jesus bate com força, dizendo: não, isso aí é tradição e não mandamento. Olha a discrepância, tá? Tradição contra mandamento. Jesus traz para ele, lembra para eles o que eles estavam fazendo era errado. Ponto 1, ponto 2, o cristão e a vingança. Agora para nós, isso aqui é Israel. Agora vamos ver nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Vamos ver se a vingança pertence a Deus ou não. Abre aí, livro de Romanos, capítulo de número 12, o verso de número 19. Vamos lá. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Ou literalmente, deixa nas mãos de Deus, que Ele vai tratar muito bem daqueles que estão te oprimindo. Para eles você faz o quê? Ora. De acordo com o comentário bíblico da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição que uma pessoa podia agir. Já falei também. Se alguém lhe ofendesse, lhe custasse a visão de um olho, você poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida. Você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Ele feriu meu olho, vou matá-lo. Não era permitido. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Parece cruel, mas era limite, porque você sabe que se mata hoje por muito menos de alguém que feriu o seu olho. Você sabe, então ali era o limite, já para não haver, vamos dizer, uma barbárie entre o povo. E Jesus vai corrigir agora, dá uma olhada. Agora Jesus ensina que não governamos nossas relações com os outros segundo olho por olho, de maneira nenhuma. Em vez de tentar se vingar dos outros que o prejudicaram, faça o bem a eles. É isso aí. Temos que fazer o bem. Me feriu? Eu oro para que Deus dê entendimento à sua palavra. Eu falava isso na sala dos jovens. E eu dizia: como é que funciona isso aqui? Orar pelo meu inimigo. Funciona assim. A pessoa, ele maltrata, ele me persegue, ele quer me destruir. O que eu faço com ele? Eu oro: Senhor, revela para ele a tua palavra, o teu amor, o teu carinho, a tua compreensão. Revela para ele a tua justiça. Revela para ele. Eu oro para que Deus mostre para ele a verdade, que as escamas caiam dos seus olhos, que o seu coração seja tirado do coração de pedra, colocado num coração de carne. Olha só, eu orei pela vida dele consecutivamente e eu sou abençoado. Por quê, professor? Simples. Se ele está me perseguindo e eu oro para que ele conheça a Cristo, automaticamente ele vai parar de me perseguir. Por isso que Jesus é sábio, irmãos. E por isso que nós temos que aprender com ele. Como eu falei, eu estou em construção concernente a este assunto. Estou aprendendo. Vamos lá. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes descritos
descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós. No reino de Jesus Cristo, nós não exigimos retribuição. Eita Jesus, ou seja, me fez mal, eu digo, Senhor, retribui em dobro para ele. Não, essa aqui, para quem está no reino de Cristo, não serve. A gente tem que dizer, Senhor, ele está me perseguindo porque ele não te conhece. E se ele diz que te conhece, ele não conhece a tua essência no teu amor. Então, revela-se a ele. Esse é meu pedido que eu tenho que fazer, não para retribuir segundo as minhas práticas, né? Aliás, segundo a prática dele, que ele fez para comigo, melhor dizendo. Nós fazemos o bem até mesmo àquele que nos prejudica. A pessoa que aprende a amar até mesmo seus inimigos é uma pessoa que vive o suficiente, no reino de Cristo. É uma pessoa que conhece o seu, tanque transformador. Quem é? Jesus Cristo. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Deus vai se vingar, a vingança é dele. Ele vai tomar a providência no tempo oportuno e vai nos honrar, mas no céu, aqui na terra, temos que continuar orando pelos que nos perseguem. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, que é o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, verso de número 19. A sinopse é uma pequena conclusão do ponto 1. O cristão não revida o mal de acordo com a lei do talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. O cristão, quem anda com Cristo, quem tem Cristo, não deixa dominar pelo desejo de vingança. Ponto 2, o amor é a expressão natural do reino. O amor é a expressão natural do reino. Por amor, você já se inscreveu no canal Bíblia para o Cotidiano? Por amor, você já curtiu? Você já fez um comentário e já recomendou para outros amigos? Faça isso por amor do reino de Deus. Vamos para nosso ponto 2. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez o uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos, Jesus. Um dia, já falei isso em alguns vídeos, eu comprei um livro e eu acabei não lendo, né? Comprei ele num pacote ali de livros e depois que cheguei em casa que eu fui ver, acabei não lendo, acabei dando na época até para o meu pastor. Eu não tinha maturidade para entender o que estava escrito naquele livro. 10 coisas que Jesus não deveria ter dito. Era o título do livro. Nem sei se vende esse livro mais. Eu acho que é da própria CPAD. 10 coisas que Jesus não deveria ter dito. Eu não sei se tem para vender ainda esse livro ou não. Eu não lembro muito bem. Mas eu lembro porque eu li algumas coisas, como essa. A gente se pergunta como ser humano, como carnal, homens e mulheres que somos carnais, natureza caída, se não for o Espírito Santo nos ajudando, nos transformando, nos colocando de pé, a gente às vezes diz assim, para que Jesus colocou isso aqui? Qual foi? Para que isso? Não tem necessidade, Jesus. A nossa natureza humana caída, pecaminosa, quer dizer isso. Mas tudo que Jesus disse e fez foi bom. Jesus não fez nada de mal. Jesus não fez nada de ruim. Tá bom? É só para te contar essa experiência que eu lembrei. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, né? Virar a outra face.
O livro com certeza tinha esse título. Para que Jesus disse isso? Se alguém te bater de um lado, vira a tua face do outro. Porque nós somos do reino. E se ele fez e recebeu a honra do Pai, vamos fazer para receber a honra do Filho. É simples assim. Vamos lá. Diz assim: a primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi feito na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Se ele me feriu um, vou fazer feito Lameque. Me feriu um, vou ferir dois. Se ele pisou no meu pé eu vou pisar no pescoço. A gente não dá a face. O ser humano, a natureza caída não quer dar a face, quer retribuir conforme recebeu. Ou como diz aqui o pastor Osiel, até mais intensa ainda, quanto mais nós recebemos. Se recebemos um, queremos dar dois. E Jesus chega dizendo: não é assim. No entanto, tal atitude não revela nada. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor, tem em seu ser atitude de ódio. Irmão, como eu gostaria que pudesse uma revista digital pudesse marcar. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou repetir o que o pastor Osiel aqui colocou. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino ter um coração cheio de amor, ter em seu ser atitudes de ódio, desonrar e vingança. Não tem. Eu parei para ficar olhando aqui, não tem. Ele pode dizer da boca para fora que é cristão, mas ele não é. Porque se a gente tem um amor, não cabe o ódio e o amor dentro de nós. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Glória! Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte, porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. A vingança é a atitude de quem é fraco, porque não consegue esperar em Cristo. Vamos continuar com o pastor Zé aqui coloca. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Você me bate e eu te perdoo. Até quanto? Disse os discípulos, perguntaram os discípulos a Jesus, até quanto? Jesus falou, 7 vezes 70 o dia, ou 490 dia. Então, se amanhecer outro dia, já vem mais 490. E se vem outro dia, mais 490. Do 2.2 aqui, né? Arrastar para o tribunal. Primeiro foi a face, agora arrastar para o tribunal. Neste tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaçar uma pessoa que está lhe devendo, buscar tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações do litígio que ele não deveria responder com ressentimentos, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, e qual era por demais importante, pois servia também de cama, né? A túnica, ela não apenas era algo para se escandar, mas se colocava no chão para se dormir. A gente tem algumas referências, por isso que Jesus fala, quer levar a capa, leva a túnica, quer levar as vestes, leva. Você quer me levar ao tribuno? Então,
leva antes que nós possamos estar nessa causa, como fala aqui, né, que é o ponto 2, arrastar ao tribunal. Vamos resolver. O que você precisa? É de 1, leva 2. É isso que Jesus está nos ensinando. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levam a diversos desagrados. Por isso que fala, vamos resolver entre nós. Por isso que Paulo chega até a dizer na igreja de Coríntios, não tem nenhum sábio, um sequer para que se resolva. É preciso levar aos ímpios, não dá para resolver? Então precisamos resolver isso sim. No 3.2, obrigar a fazer algo. Mateus 14, Mateus 5:41. Obrigar a fazer algo. Face judicial e obrigar você a fazer algo. Vamos ver. Trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Os soldados, os magistrados ali na autoridade, centurião, pega o Simão Cirineu e obriga ele a carregar a cruz junto com Jesus, ou a cruz com Jesus. Então Jesus está falando que também vai ter pessoas querendo nos obrigar a fazer algo. Era lá. Então a gente vai aprender como agir. O que é mais forte por força de hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito. Você vai caminhar uma milha, aí você caminha uma milha e diz, agora eu vou caminhar 2, mais uma para você. Uma foi por obrigação e essa agora é porque eu tenho um novo coração, um novo espírito em Cristo. Uma nova vida aos ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada. Que seja a jornada do casamento, quer seja do trabalho ou de qualquer outra coisa. É uma jornada, no casamento principalmente. As pessoas não querem carregar a carga um do outro no casamento, dividir o fardo, dividir as coisas ali do casamento. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Não, é o nosso dinheiro, é a nossa dívida, é a nossa dor, é o nosso sofrimento, é a nossa casa, é o nosso carro, é as tarefas de casa, é o cotidiano que temos que fazer, é nosso trabalho. Então não é somente a sua obrigação, a obrigação é nossa, porque somos uma só carne. Então o pastor Ziel traz essa colocação bem que a mulher pede para lavar a louça, você além de lavar a louça, seca e guarda. Então você já andou 3 milhas. Uma foi por obrigação, por lavar a louça. A segunda por prazer, porque você tem um novo coração, foi enxugar. E a terceira para mostrar que você é uma nova criatura, ainda guardou. Fica a dica. Fica a dica aí, porque eu sou palestrante para casais, a Rose ministra para casais, e essa é a verdade, né? Aqui na minha casa é assim, a Rose cozinha. Agora o meu filho não mora mais com a gente. Quando ele morava era assim, a Rose cozinhava, ele ia lá e lavava, guardava bonitinho. Aí eu chegava do trabalho, a Rose cozinhava de novo, fazia comida para 3, e o meu filho é bem grandão, come, que é uma benção, então tinha que ser muita comida, muita louça, enfim, fazia, aí era minha responsabilidade de lavar, enxugar e guardar. Aí você fala, mas professor, o senhor trabalhou o dia todo? Sim, eu trabalhei o dia todo, mas quando eu cheguei a comidinha estava fresca. E quantas vezes eu chegava, ia tomar banho, quando eu saía do banheiro a comida já estava colocada na mesa? Lá já estava colocada, eu ia tomar banho, quando eu saía do banho, estava lá a comida que eu gosto de comer, pronto, colocada no prato somente para eu sentar e comer. Por que não
pegar e lavar a louça, enxugar e guardar. Não andar 2 ou 3 milhas. É coisa simples, irmãos. A gente às vezes se embaraça com coisas desnecessárias até nessa jornada dentro do casamento. Vamos ponto 4 aqui? Fazer alguma coisa por alguém. Olha só, terminamos no casamento, fazer alguma coisa por alguém. Agora entramos aqui no 4, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuro pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atentará ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. Vamos ver aí. Livro de Lucas. Abre aí, livro de Lucas, capítulo de número 6. Vamos ver esse ato aí de bondade. Eu falei para vocês, esse assunto para mim ainda estou em construção, estou aprendendo a cada dia. Você está aprendendo ou você já é normal, bateu, você já vira fácil, põe na outra, vai, bate, fica à vontade. Eu estou em construção, tá bom? Lucas 6, verso 30 e depois o verso 36. O 30 diz assim: e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Eu tô te falando, irmão. Entende aqui. Essa Bíblia, alguém pede ela emprestado. Eu emprestei. Ele não devolve. Sabe o que Jesus está falando? Não pede de volta. Irmãos. Eu estou falando para vocês que eu estou em construção. Você está dizendo. Vamos de novo. E dá a qualquer que te pedir. Te pediu emprestado, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Pediu, você empresta, ainda não tem que pedir de volta. Perdeu. Esse é o reino. Esse é o reino. É isso que Jesus está dizendo. Quão difícil é esse aprendizado. O verso 35. Amais, pois, os vossos inimigos. Jesus, amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestarás sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Irmão, me empresta aí R$10 para comprar ali um pãozinho. Está emprestado, irmão. 1 mês, 2, 3, 1 ano, 10. Não pede de volta. É princípio bíblico. É o que está aqui e eu estou em construção. Sinopse do nosso ponto de número 2. O que procede do coração permeia pensamentos do homem, determinarão o seu comportamento. Vem da onde? Coração. É de onde vem. Ponto de número 3. E caminhando aí para o final da nossa lição do dia de hoje. Deixa no comentário, deixa eu ouvir o teu comentário, professor. Essa lição para mim é fácil demais, eu cumpro tudo isso aqui em paz. Se não é fácil para você, como não é para mim, deixa aí, professor. Essa lição realmente eu estou aí aprendendo muito, porque é só o sobrenatural, porque o natural não quer aceitar. Buscando a perfeição de Cristo. Glória, que ponto maravilhoso, que refrigério para minha alma esse ponto. Buscando a perfeição de Cristo. É só nele mesmo. Ponto 3.1. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43 ao 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos faz o mal. Nosso desejo não deve ser de manter ou de vingar
a dívida, mas de amar e perdoar. É um ensinamento divino celestial do Sermão do Monte. É taxativo, Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que vos magoou. É taxativo o Sermão do Monte. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoaram. Jesus, é só em Ti. Vamos conseguir, Senhor. Vou conseguir. Em Teu nome. 2.3, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é ágapo, é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É um amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus em nosso coração. Vamos ver, é só o amor, irmão, é só por Deus mesmo, é literalmente só por Deus. Romanos 5, verso de número 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Esse amor é só porque Deus derrama. É esse amor que nós temos que aceitar. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende-se as dificuldades e os esforços para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É com esse amor que nós temos que aprender a amar o próximo. Ponto 3.3, perfeito como o Pai. Temos que ser perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus eludiu. Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Olha o que Jesus pede para nós, irmãos. Eu ia abrir aqui, mas aqui é o versículo completo. Mateus 5,48. Anota aí, professor. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O padrão aqui é elevadíssimo, como falou aqui, é inatingível, parece inatingível, mas Jesus jamais ia pedir algo que nós não poderíamos aperfeiçoar a cada dia e aprender com o Pai que é perfeito. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? É uma pergunta. Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeito, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação a amar. O amor de Deus é completo, ele não excluiu nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará. O proceder com os publicanos, ou seja, Jesus falou, não seja como os publicanos, que ama quem ama ele, que dá para quem pode retribuir. Ame para aqueles que nada pode te dar, aqueles que não te amam. Isso é procedimento. Desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição de mais baixo nível de iniquidade. Por que os cobradores de impostos eram tão odiados? Simples, porque eles eram judeus e trabalhavam
para o governo romano. Então, além dele trabalhar para um governo que oprimia o povo, ele, por estar trabalhando para Roma, que oprimia os judeus na época do domínio ali, que Jesus trata os publicanos, principalmente Mateus ali, ele era obrigado a cobrar dos seus próprios conterrâneos. Por isso que ele é tão desprezado. E Jesus falou com 2 publicanos. O primeiro foi Mateus, que se tornou um dos seus apóstolos. O segundo foi Zaqueu, que Jesus que se oferece para ir para a casa de Zaqueu. Não foi Zaqueu que chamou Jesus, foi Jesus que quis, dizendo: tem para ele também salvação. Tem para ele também amor, mesmo ele cometendo injustiça contra o seu próprio povo. Deus pode alcançá-lo, amá-lo e transformá-lo. Então, vamos amar aqueles que nos perseguem. Como é difícil, mas vamos perseverar. Continuando. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Ok? É o amor de Cristo que é a nossa base, é ali onde nós nos espelhamos. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais perfeita com a de Cristo Jesus, que a natureza humana é mortificada, nosso interior é transformado e assim podemos viver sem as amarras das prisões das obras da carne. Porque nós matamos a carne e vivemos em espírito. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com amor. O fruto do Espírito inicia com amor. E é assim que nós temos que ser amoroso para com o próximo e não para as obras da carne. Todas, nada, não tem que ter obra da carne na minha e nem na sua vida. No poder do Espírito Santo podemos transformar a barreira da carne. A carne tem que ser vencida dia por dia, porque a vontade dela é se rebelar, é reagir à ação que é nos imposta, que é nos obrigada, que é nos oprimir. Então a gente quer reagir. E a gente agora é dominado pelo fruto do Espírito. E um deles é amor. Aqui eu resumiria essa lição com a frase de amar. É amar. Simplesmente a lição 7 para mim é o amor. Aprender a amar como Cristo nos amou. Sinopse do nosso ponto de número 3. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Para concluirmos o estudo do dia de hoje, aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver neste mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosas. Os que vivem nesse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Esse é o aprendizado, irmãos. Olha só, essa foi a nossa lição 7. Não retribua pelos padrões humanos. A editora é da CPAD, segundo trimestre de 2022, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical de 2022. Estamos aprendendo os valores do reino de Deus. Quem é o comentarista? Pastor Osiel Gomes. Eu agradeço a Deus por você ter ficado comigo até agora. Que você seja transformado pelo amor de Deus. Não retribua conforme o mundo vai te dando, mas ore e peça a Deus que o seu amor se derrame em você. Amém? Por aqui
Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus.